Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Como que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Deus tem sido fiel conosco. Deus tem nos guardado. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus tem sido fiel. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria que você que tem uma Bíblia aí na sua casa, seja ela qual for, seja evangélica, católica, as Bíblias são todas iguais. Se você puder, para a gente estar acompanhando junto, a meditação nessa noite, vai ser muito importante você estar com um exemplar da Bíblia. Amém? E nessa noite, nós vamos estar falando sobre o tema Edificados sobre a Rocha. É um tema muito importante, meus irmãos, que vamos falar nessa noite acerca da Bíblia, que é a palavra de Deus. E no decorrer da mensagem, nós vamos entendendo qual é a mensagem que Jesus quer trazer para nós nessa noite. Nesse momento, vamos estar lendo 3 versículos. Mateus do capítulo 7, verso 24 ao 27. Amém? Vamos estar lendo então. Aqui é Jesus, tá bom, irmãos? Aqui é Jesus ensinando. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Vai falar assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos estar orando nesse momento para que o Espírito Santo possa estar nos auxiliando nesse momento, tanto a mim quanto a você aí que está assistindo, que ele possa me usar e que você, através do Espírito Santo, possa compreender essa palavra no dia de hoje. Amém? Vamos estar orando nesse momento então. Papai querido, graças te dou, ó Pai, por essa oportunidade de mais uma vez, ó Pai, estar falando da tua palavra. Mais uma vez, ó Pai, estar aqui com saúde, alegre, ó Pai, debaixo das suas potentes mãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Papai, nessa noite em especial eu te peço, abençoa a vida, ó Deus, de cada um que assiste a essa live, de cada um, ó Pai, que ouve a tua palavra, Deus, e que dá crédito. Papai, que nessa noite nós possamos compreender a tua mensagem, compreender, ó Pai, mais da tua palavra. Que o Senhor venha abrir, ó Pai, nossos olhos espirituais. Que o nosso coração, Deus, esteja preparado para receber a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, praticá-la a cada dia. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Seja conosco. Derrama, ó Pai, da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está no capítulo 7 de Mateus. Vamos voltar um pouquinho. Ali no capítulo 5, quando Jesus começa a pregar, esse capítulo é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Nesse capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar muito de como deve ser a nossa vida. E você que ainda não leu esses capítulos, procure ler. É um aprendizado muito grande para a nossa vida. Eu vou ler somente esses tópicos aqui em cima. Começa assim: as bem-aventuranças. O próximo, a importância da lei. Sobre o homicídio. Sobre adultério. Sobre divórcio. Sobre juramentos. Sobre vingança. Sobre amar os inimigos.
sobre socorrer os necessitados, sobre a oração, sobre o jejum, sobre as riquezas, sobre os cuidados da vida, sobre julgar o próximo. Mais uma vez fala sobre a oração. Fala sobre a porta estreita e a porta larga. Fala com cuidado com os falsos mestres. E fala sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Irmãos, quando Jesus ele fala sobre o que nós acabamos de ler aqui, sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, Jesus estava aqui concluindo o Sermão do Monte. Jesus tinha falado todas essas coisas que nós acabamos de ler aqui, e ele conclui a sua pregação, o seu sermão, com essa pequena parábola, com esse pequeno exemplo, comparando quem ouve a sua palavra e pratica com aquele que ouve e não pratica. Irmãos, vamos então meditar nesse texto nessa noite. Ele fala assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente. O que é uma pessoa prudente? A pessoa que ela tem discernimento, ela tem entendimento, ela é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, aqui Jesus fala o seguinte: aquele que ouve as suas palavras, que ouve os seus sermões, que ouve as suas explicações e pratica os ensinamentos dele, ele compara com um homem que fez a sua casa sobre a rocha. O que significa construir a sua casa sobre a rocha? Dá um entender, irmãos, de firmeza, de solidez. Dá um entender de que a casa está bem alicerçada. E é assim que Cristo compara nós. Cristo nos compara com uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa que está bem alicerçada na palavra de Deus. Isso foi a mensagem que Jesus quis trazer nesse momento, que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como esse homem prudente. Mas por que ele disse todo aquele que ouve e pratica? Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos comparar com um plantio. O próprio Jesus usou esse exemplo quando ele falou a respeito da parábola do semeador. Jesus disse: o semeador saiu a semear e foi lançando a semente, algumas caíram sobre espinhos, outros caíram sobre pedregais, outros caíram sobre a terra boa. E esse é um exemplo muito bom sobre os corações, sobre como nós vamos lidar com a palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aceitam. E logo essa palavra é arrebatada do seu coração. E outros caem sobre espinhos, por exemplo. Quando Jesus falou isso, ele quis dizer que às vezes a palavra cai no coração, tenta crescer, mas é sufocada pelos prazeres da vida, ou muitas vezes pelas provações, e ela morre. Aí Jesus fala daquele que ouve a palavra e recebe com alegria no seu coração. Aí Jesus continua dizendo que essa palavra, que essa semente, ela germina, cresce e dá uma árvore muito grande que dá muitos frutos. E esse é o exemplo que Jesus quis dizer aqui da casa edificada sobre a rocha. É daquele que ouve a palavra de Deus, dá crédito à palavra, deixa a palavra germinar no seu coração e ela vai crescendo, irmãos, e vai produzindo frutos. É isso que Cristo quis dizer. E o interessante é que Paulo certa vez disse, estava tendo uma dissensão na igreja, e Paulo disse o seguinte: Apolo pregou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que dá
o crescimento na palavra. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence. É o Espírito Santo que nos influencia a praticarmos a palavra de Deus. Interessante que Jesus compara esse homem que pratica as palavras como um homem prudente, um homem sábio. Que é uma pessoa sábia, prudente, uma pessoa que sabe o que é bom para ela. É uma pessoa que sabe diferenciar as coisas, sabe discernir. E quando nós passamos a praticar a palavra de Deus, irmãos, nós temos um resultado muito bom. Jesus, certa vez, ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, irmãos, aquele que é verdadeiramente praticante da palavra de Deus, ele dá frutos bons. É impossível, meus irmãos, você plantar um pé de maracujá e ele dar caju. Então, se você é um cristão verdadeiro, praticante da palavra de Deus, meus irmãos, os frutos eles vêm. E o homem, ele vê essa diferença nessa pessoa. O homem, ele vê, ele percebe essa diferença na pessoa. Porque os frutos da pessoa são frutos dignos de um verdadeiro cristão. E Jesus continua dizendo, irmãos, assim, ó: e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? Aqui Jesus quis dizer o seguinte, irmãos: que veio as lutas, veio as provações, veio as tentações, vieram os desafios de uma vida cristã, veio muitas vezes afrontas, perseguições, mas ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha, meus irmãos, é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Vamos ler João, capítulo 1. Vai falar o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, irmãos, João fala a respeito de Jesus. O que quer dizer verbo no grego? Verbo quer dizer palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a inspiração da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia, meus irmãos. Então, quando ele fala aqui que ele estava edificado sobre a rocha, estava edificado em Cristo, edificado na palavra de Deus. É muito interessante isso, porque quando Jesus fala aqui que aquele que ouve a sua palavra e pratica é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e vem chuva, rios e assopram ventos e aquela casa não cai. Interessante que Jesus aqui é bem claro quando ele fala isso, porque muitas vezes, irmãos, tem um evangelho pregado aí fora, um evangelho de facilidade, um evangelho onde não tem renúncia, onde não tem nada que é pecado. Interessante que Jesus é bem claro quando ele fala aqui a respeito das provações. Porque quando ele fala, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, aqui Jesus está falando das dificuldades que todos os cristãos passam, irmãos. Irmão, é impossível você ser um verdadeiro cristão sem dificuldade, sem provação, sem perseguição, sem afronta. Isso é impossível, sabe por quê? Porque o próprio Cristo falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é renunciar. Ser cristão é tomar sua cruz e seguir a Cristo. Jesus não disse que assim, aquele que quer vir após mim, sente no sofá, fique tranquilo que eu faço tudo. Não. Jesus não disse isso, irmãos. A vida cristã, ela é difícil. Mas vamos comparar a vida cristã do mesmo jeito que Paulo comparou. Paulo comparou a vida cristã como uma maratona. Sabe aquela maratona, irmãos? 100 metros livres, 1000 metros, sei lá como funciona, mas é mais ou menos essa maneira que Paulo comparou a vida cristã. Por que uma maratona? Porque a maratona você começa ela, você tem um meio e você tem um fim. Quando você começa ela, vamos comparar com a vida cristã, é quando você aceita Cristo na sua vida,
quando você reconhece que você é pecador e precisa do perdão de Jesus Cristo. Aí começa a sua caminhada. Durante essa caminhada, irmãos, nós vamos passar muitas coisas, muitos problemas, muitas aflições, muitas provações, mas Cristo falou em Mateus 28 o seguinte, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também Jesus disse, lá no capítulo 14, 15 e 16 de João, a respeito do Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco. Ele disse que ele iria para o Pai. Perdão, irmãos. Caiu aqui o meu celular, mas vamos arrumar aqui. Pronto. Jesus disse, irmãos, que o Espírito Santo estaria conosco, nos auxiliando. Jesus chama ele de o Consolador, de o Auxiliador, porque o Espírito Santo, ele é quem nos ajuda agora. O Espírito Santo de Deus, aquele a quem Jesus Cristo enviou. Então, irmãos, esse é o meio, mas nós também sabemos qual é o nosso final. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, a vida com Cristo não é para você viver aqui na terra, com dinheiro, com facilidades, com casa boa, com carro bom, você olhar na sua conta bancária e tá lá, não sei quanto, lá um monte de zero e aquele número na frente que todos gostam de ver, né? Esse não é o propósito verdadeiro do Evangelho. O verdadeiro propósito do Evangelho, irmãos, é a vida eterna. Então vamos comparar a vida cristã como isso. Você aceita Cristo, você, durante a sua caminhada, tem dificuldades, tem provações, mas Deus está conosco, Jesus está nos ajudando, e no fim, irmãos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o céu, no lugar celestial, morar com Cristo. Paulo disse que nós somos peregrinos aqui na terra. O que é ser peregrino? É que nós estamos de passagem aqui na terra, nós não somos da terra. Aquele que morre, irmãos, em Cristo Jesus, ele simplesmente volta para o lar, vai para onde ele teria que ir. Então, quando Cristo fala a respeito de vir todas essas coisas, chuva, vento, tempestade sobre a casa aqui, irmãos, ele compara com nós, com o homem. O homem é essa casa que vem todos esses problemas, mas continua firme com Cristo. Esse era o propósito de Jesus quando ele contou a respeito disso. Aí, irmãos, um pouco mais para baixo, ele fala o seguinte, no verso 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. Irmãos, se aquele que ouve, pratica, edifica a sua casa sobre a rocha, está firme com Cristo. Todos nós sabemos que uma casa bem alicerçada, irmãos, dificilmente ela cai, dificilmente ela racha, dificilmente acontece alguma coisa com ela. Mas uma casa edificada sobre areia, ela não tem firmeza. Essa foi a moral que Jesus quis passar, a lição que Jesus quis passar quando ele disse sobre o homem que edifica sua casa sobre a areia. Presta atenção, ele fala o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aquele que conhece as minhas palavras, que já ouviu. Irmãos, eu estou aqui falando, você está ouvindo. Você ouvindo o que eu estou falando, você está ouvindo a palavra de Deus porque é o que eu estou falando, é o que está sendo pregado. Então, nós que ouvimos a palavra de Cristo e não praticamos ela, Jesus nos compara com o homem que edifica a sua casa sobre a areia. E ele continua falando o seguinte, ele compara esse homem como um homem insensato, ou seja, um homem imprudente, um homem que não é sábio, um homem que não tem discernimento. Ele fala o seguinte, e a chuva desceu, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu.
e foi grande a sua ruína. Irmãos, da mesma maneira que aquele que edifica a casa sobre a rocha vem as provações, aquele que não tem a casa sobre a rocha também vem as provações. Isso falando, irmãos, numa vida cristã. Só que a diferença é que aquele que está alicerçado sobre a rocha, alicerçado em Cristo, ele tem firmeza. Aquele, porém, que não está edificado sobre a rocha, ele não tem firmeza. E quando vem as provações, as tentações, ele cai. Ou seja, ele abandona. O que acontece? Ele cai, e a Bíblia fala, como Jesus disse aqui, ó, e foi grande a sua ruína. Irmãos, coisa terrível. É uma pessoa que cai, uma pessoa que nega a fé, uma pessoa que abandona a Cristo. A sua ruína é muito grande. E interessante que Jesus fala que ele ouviu a palavra, ou seja, ele é conhecedor da palavra. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus todos os dias. Você pode ler a Bíblia 50 vezes. Sempre tem algo novo para você aprender, porque a própria palavra de Deus fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A gente tem que procurar, irmãos, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar, irmãos, entendimento da parte de Deus, porque é Ele quem dá, é o Espírito Santo quem nos dá o discernimento para aprender da palavra de Deus. E eu gostaria de te dar alguns motivos sobre o porquê ler a palavra de Deus. Primeiro motivo, porque a palavra é de Deus. Vamos ler? Vamos ler todos juntos, irmãos. Se você tem uma Bíblia na tua casa, abra comigo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 vai falar o seguinte. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeiro motivo, a palavra de Deus. Segundo motivo, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105, vai falar o seguinte: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada para os meus pés, ou seja, ilumina o meu caminho, me ajuda a compreender para onde eu estou indo. Se você andar de noite sem luz, dificilmente você não vai tropeçar e cair. Mas com a luz, usando essa metáfora, usando esse exemplo, você vê para onde você está andando. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos caminhos. Terceiro, a palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4:12. Olha que interessante o que a palavra de Deus é. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Terceiro, a palavra de Deus era poderosa, como acabamos de ler. Irmãos, a palavra de Deus ela tem poder. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Porque a palavra, irmãos, ela é poderosa e ela não volta vazia. Amém? Quarto, a palavra de Deus é alimento, um alimento espiritual. Mateus capítulo 4, verso 4, vai falar o seguinte. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus aqui estava sendo tentado, meus irmãos, e venceu as tentações de Satanás com a palavra de Deus.
Veja o que fala, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é alimento para a nossa vida, é um alimento espiritual. Quinto, a palavra de Deus nos santifica. Santificação, irmãos, é um requisito necessário para nós herdarmos a vida eterna. A palavra de Deus vai falar o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós somos santificados pela palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 7, vai falar o seguinte. Capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. Sexto, e muito importante isso, irmãos. Sexto, a palavra de Deus vai nos julgar. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 47 e 48. Vai falar o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aqui é Cristo falando, irmãos. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha que interessante agora. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Irmãos, Cristo não terá por inocente aquele que conhece a palavra, vive no pecado, não reconcilia com Cristo, não busca a santidade. Ele não terá por inocente, sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Quando Jesus disse, quanto mais é dado, mais é cobrado, esse versículo se encaixa, sabe por quê? Se nós sabemos da palavra de Deus, automaticamente nós sabemos o que é pecado, o que desagrada a Deus, o que agrada a Deus. E se nós fazemos consciente do que estamos fazendo, nós estamos indo contra a palavra de Cristo. Ou seja, como ele disse aqui, aquele que rejeita as minhas palavras, eu não julgo, porque a minha palavra que eu preguei vai julgar. Irmãos, um exemplo muito simples. É a mesma coisa de você chegar numa pessoa e falar para ela assim: se você pôr seu dedo no fogo, você vai queimar. Aí a pessoa pega, vai e coloca o dedo no fogo, ela vai queimar. O que acontece? Você vai lá para ela e falar assim: eu avisei que ia queimar, você colocou porque você quis. Tá entendendo? A palavra de Deus, irmãos, ela vai servir para nos julgar também. Porque nós conhecemos, mas não praticamos. Olha que interessante. E para terminar, irmãos, nós devemos cumprir a palavra de Deus. Se nós ouvimos, nós devemos ser cumpridores. Livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, vai falar assim, irmãos. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Não somente ouvintes, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Irmãos, não é uma palavra fácil, mas é necessário. Porque a palavra de Deus, ela que nos exorta, nos consola e nos edifica. Ela também nos santifica, nos transforma e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, esse livro não é um simples livro que você somente abre lá no Salmo 43 e deixa lá aberto na rack ou na sala ou em qualquer outro lugar. Ele é um livro que deve ser lido, meditado, estudado, porque, irmãos, é necessária a palavra de Deus. Ela que vai nos transformar. Ela que vai nos ajudar a continuar na caminhada cristã. Ela que vai nos exortar. Ela que vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então, irmãos, nós temos que meditar na palavra de Deus. Temos que procurar viver a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas praticar. Porque como Jesus disse, aquele que ouve e pratica, a sua casa está firmada sobre a rocha.
E vem chuva, vento, tempestade, e ela permanece firme porque está edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele é insensato e edificou a sua casa sobre a areia. E vem vento, chuva e tempestade, e a casa cai, e é grande a sua ruína. Amém, meus irmãos? Não é fácil, mas Deus vai dando graça. Deus vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos transformando aos poucos. Eu creio nisso. Irmão, vamos estar orando nesse momento para que Deus possa nos ajudar. Que o Espírito Santo, irmãos, possa germinar essa semente no nosso coração, para que nós possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Coloque sua mão no coração e vamos orar juntamente comigo nesse momento. Papai querido, graças te dou, ó Pai, por essa maravilhosa palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite. Papai, eu sei que muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é o que precisamos ouvir, ó Deus. E o Senhor trabalha nas nossas vidas através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Papai querido, que nessa noite nós venhamos a ser não somente ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. Que nós venhamos a ser, ó Deus, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós possamos estar firmados no Senhor, ó Deus. Papai, que nós não venhamos a ser somente ouvintes, mas cumpridores. Porque aquele que ouve e não pratica, ó Pai, a sua ruína é grande. Mas, Senhor, venha ter misericórdia de nós. Que a Tua graça nos alcance. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, ser aquela árvore que produza frutos, ó Pai. E frutos bons. No nome de Jesus, ó Pai. Aquela pessoa que está ouvindo agora, Pai. O que ela precisar nesse momento da Tua parte. Venha, Senhor, realizar na vida dela. Papai, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Se é uma porta de emprego, ó Pai, venha abrir. Papai, se é uma cura, venha curar nesse momento, no nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor é o médico dos médicos. Se é uma causa impossível, ó Pai, a Tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Venha, Senhor, nessa noite realizar maravilhas nas nossas vidas. Papai, aquele que vai assistir a esse vídeo, que possa, ó Deus, ser edificado por essa palavra, no nome de Jesus. Continua nos dando graça, nos dando saúde, ó Pai, nos dando cada dia mais ânimo para pregar a Tua palavra e vivermos de acordo com a Tua vontade, Pai. Receba essa oração, crendo na palavra, crendo na vitória, crendo no Teu agir nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Chegou um pedido de oração para mim aqui, irmão Gabriel, Antônio Gabriel, grande amigo meu lá de Cambé. Pede oração para a sua família. Irmãos, nós vamos estar orando pela sua família e creio que Deus vai dar vitória na sua família. Amém? Porque Deus, Ele é aquele Deus que restaura vidas. Ele é aquele Deus que Ele próprio instituiu a família. Gênesis 2:24 vai falar isso, que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. Então a família, meu amado, ela é um projeto de Deus, como está aqui na minha camisa. Vocês podem ver, família, projeto de Deus. Amém? Nós vamos estar em oração pela sua família, meu amado. Irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, uma boa noite, um excelente fim de semana. Irmãos, não deixe de congregar. Vá na igreja, congregue, louve, adore o nome do Senhor, porque é necessário congregarmos. O salmista falou o seguinte: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Um grande abraço, a paz do Senhor, uma boa noite, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.